Quero te convidar já a abrir sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 6. Gente, toda essa ausência aqui é vontade de ver a Argentina se lascar, né? Pessoal, na semana passada, eu comecei uma primeira mensagem, né, de uma sequência de duas, falando primeiro sobre os princípios que regem a vida devocional, a vida relacional com Deus, né? Então, por incrível que pareça, tem gente que pergunta ainda por que precisa orar, por que precisa ter um devocional, e a gente trouxe muito desse fundamento. Eu usei esse mesmo texto que eu quero ler de volta com você, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Quem estava semana passada aqui? Olha, a gente tem melhorado, glória a Deus, aleluia. O rodízio está diminuindo, mas mesmo assim está feio pra caramba ainda. Então, Mateus capítulo 6, versículo 5. Jesus disse: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, e seu pai que o vê em secreto o recompensará." Então, na semana passada a gente falou sobre a pergunta que Deus fez para Adão, né, ali na viração do dia. Aquele era um horário esperado por Adão, por Deus, por Eva, mas pela primeira vez, desde o início da criação, Deus chega no jardim e, em vez de Adão e Eva estarem ansiosamente esperando por Deus, eles se escondem. E Deus faz uma pergunta: Adão, aonde você está? A gente falou que essa pergunta, na verdade, quando Deus fala isso, Deus não estava falando sobre a localização geográfica no jardim, onde Adão e Eva estavam, mas ela era muito mais sobre onde estava o coração de Adão naquele momento, onde estava o coração de Adão em relação ao relacionamento com Deus. E antes de que a queda acontecesse, antes mesmo do pecado, antes até de Eva existir, Deus dá uma primeira orientação para Adão, que vem antes, inclusive, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa ordem que Deus dá, ela fala não só de um mandamento, mas o que eu queria mostrar para você é que Deus está revelando com essa ordem aqui, que desde o início, Adão tinha uma vocação primária. Deus, com essa ordem, Ele está mostrando que existia um propósito inicial, existia uma vocação para Adão, que é a primeira de todas. Eu queria que você lesse esse texto comigo, lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: "O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim." Então, a primeira comissão de Deus para Adão foi cultivar e guardar aquele jardim. E eu quero mostrar para você que esse cultivar e guardar aqui, e é o paralelo que eu quero continuar usando, falava de guardar esse lugar de intimidade e de relacionamento. Então, uma das coisas que fica clara para a gente é que quando Eva cedeu à tentação ali da serpente, uma coisa que Adão não fez era estar guardando Eva e aquele jardim a ponto da serpente conseguir entrar e seduzir Eva. Eu quero mostrar para você que essa comissão e essa vocação de Deus, que Deus mostra para Adão, ela não é diferente da nossa. Eu falei na semana passada sobre um livro muito precioso que a gente tem aqui, chamado A Presença Relacional de Deus.
E nesse livro o autor ele pega todos os livros da Bíblia e ele vai mostrar que a mensagem principal de cada livro desse, resumindo, é o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Então essa declaração ela vai aparecer mais de uma vez. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus e eu habitarei no meio de vós. Então tudo se resume a esse desejo de Deus de se relacionar com o homem. Quando a gente olha para o Gênesis, a gente poderia resumir o Gênesis como esse livro que é marcado pela queda do homem, pela quebra da comunhão, a quebra de relacionamento. Mas quando a gente chega no Êxodo, o Êxodo é claramente o livro da restauração. Então, mesmo que, como eu falei no livro ali, ele consiga mostrar isso em todos os livros da Bíblia, eu acho que o Êxodo é um dos livros que mais claramente mostra isso. Então, até quando você fala dos mandamentos ali, isso muda a perspectiva da compreensão bíblica, do estudo, do entendimento. É que quando você olha até mesmo para os mandamentos, você vai perceber que o objetivo principal deles era a manutenção do relacionamento entre Deus e o homem. Então Deus vai falar, olha, o vosso pecado faz separação entre nós, faz separação entre Deus e o homem. Então a santidade, o se separar dos outros povos, tudo falava sobre esse zelo de guardar o relacionamento. Então isso é muito claro ali no Êxodo. E queridos, esse é o mesmo chamado que Deus tem para nós. E nesse texto aqui, Deus está mostrando para Adão que ele era responsável por duas coisas em relação ao jardim. A primeira coisa que Deus fala, ele fala de cultivar. Isso é muito interessante, porque a gente olha às vezes e parece que esse jardim aqui era perfeito e ele não exigia nenhum esforço. Na verdade, quando você vê depois da queda do homem, Deus fala que pelo esforço do homem, ele teria que lavrar a terra, mas na verdade o que aconteceu é que esse trabalho ele ficou mais árduo depois. Agora o trabalho sempre existiu, como eu falei, desde antes de aparecer a Eva na história aqui, Deus fala, olha, você tem uma missão de cultivar esse jardim. E esse cultivar aqui fala de trabalhar na terra, de fazer essa terra crescer, de aperfeiçoar esse lugar. E depois Deus vai falar de guardar. O guardar já fala de proteger, de preservar, de vigiar, de impedir que qualquer coisa que possa prejudicar aquele lugar ou possa prejudicar aquele jardim entre e cause dano. Então, um jardim, vamos entender uma coisa muito simples aqui. Um jardim que é só lavrado e ele não é guardado, ele vai virar uma bagunça de erva daninha competindo com as coisas boas, Então, uma coisa que eu aprendi sobre jardinagem, eu sei que não é uma expressão assim muito masculina, Então, mas eu gosto pra caramba de planta, Lá em casa eu que cuido das plantas. Se deixar para a Dani cuidar, até a flor de plástico morre. Então, eu lembro que eu morei a vida inteira em casa e quando a gente casou, a gente morou num apartamento aqui muito pequenininho. E quando a gente comprou a nossa primeira casa aqui, inclusive no São Brás, eu tinha, irmão, um pedacinho de grama, mas era acho que do tamanho desse tapete aqui, era só um pedacinho. E eu fiz daquele pedacinho de jardim a coisa mais gloriosa que eu pude fazer. Então eu lembro que eu comprei uns buchinhos, a gente comprou uma planta super colorida, uma flor, acho que era crista de galo o nome, acho que era isso, Era super bonita, eu descobri que ela tinha uma vida super curta, porque veja só, as plantas têm uma sazonalidade, de acordo com as épocas do ano, e aí você planta, dá um trabalho desgraçado, daí muda de estação, morre tudo. E outra coisa que eu descobri é que eu achava aquelas trepadeiras, principalmente a primavera, que dá, a gente até tem uma em casa hoje também, numa árvore lá, mas ela dava uma flor branca super bonita, e eu tive a brilhante ideia de pegar, porque esse jardinzinho tinha uma paredinha, e eu tive a brilhante ideia de colocar aquela trepadeira lá. Irmão,
parecia que eu lembrava toda hora do João e o pé de feijão. Porque aquele negócio cresceu de um jeito que quase dominou a casa, né? Então, ela foi arrancando a treliça que eu tinha colocado, ela começou a invadir a casa, quase você tinha que pegar um facão para entrar, passar pela porta, né? Então, eu descobri o seguinte, que não importa o trabalho que você tenha para preparar um jardim, se você ficar uma semana sem mexer, ele vai estar todo zoado já. Então, não é uma coisa que você pode cultivar, preparar, investir, e isso vai se manter por muito tempo. Então, o jardim ele exige essas duas coisas. Ele exige, né, esse lavrar com cuidado. Agora, se não houver a manutenção, o cuidado, as coisas ruins, elas podem até cobrir as coisas boas. Agora, quando um jardim ele é só guardado, só protegido também, ele acaba se tornando murcho, infrutífero, né? Ele não seleciona o que vai nascer ali, ele fica, na verdade, morto. Então, essas duas coisas, elas precisam andar juntas. E aqui eu quero que você guarde isso como um princípio elementar aqui de partida, né? Então, usando essa figura do jardim, a gente precisa entender que a vida devocional, eu acho que isso foi muito bem construído semana passada, não é assim uma invenção evangélica do século XX, né? Não é uma moda, não é uma técnica de produtividade espiritual, mas a vida devocional é a vocação mais primária e elementar que Deus deu para o homem, né? Antes de qualquer outra coisa, antes de ministério, antes de chamado, antes de qualquer outra coisa. E eu quero mais uma vez usar esse paralelo aqui, apresentando o jardim como esse lugar de encontrar a Deus, onde preservar esse lugar significa preservar o relacionamento com Deus, preservar a intimidade, né? Então, a primeira coisa que a gente vai reparar aqui é que Deus coloca uma ordem, e essa ordem é importante. Então, é primeiro cultivar e depois guardar. Então, primeiro você planta, você edifica, você constrói esse encontro com Deus, esse lugar de relacionamento, e depois que essa plantação está em pé, você vai proteger aquilo que cresceu e foi edificado. Até porque ninguém guarda um jardim vazio, né? Então eu vejo às vezes uma ansiedade das pessoas em querer proteger algumas coisas que só geram ansiedade. Então essa vida devocional ela tem que ser construída mesmo nas pequenas coisas, coisas elementares. E eu quero falar agora o que é o objetivo para mim nessa mensagem, e como eu falei na semana passada, eu não sei por que eu não fiz isso aqui antes, em outro momento, mas eu queria falar assim, talvez essa mensagem até seja diferente daquilo que você está acostumado a ouvir normalmente, porque eu quero trazer uma mensagem assim, muito prática, falando de 5 princípios elementares para que você consiga edificar uma vida devocional constante, sólida e profunda. Então, 5 princípios básicos aqui para você cultivar esse lugar secreto com Deus e guardar esse lugar para que você tenha uma vida devocional frutífera e constante. Então, você tem um caderninho aí, você tem uma notas no seu celular, eu recomendo que você anote, porque são coisas tão elementares, mas de manhã eu até testemunhei uma coisa. Eu lembro que alguns anos atrás, né, eu falo isso assim com muita humildade no coração, mas eu fui ministrar um grupo de pastores e eu falei em algum momento na mensagem sobre esses princípios da vida devocional. E quando terminou, alguns pastores e um cara em especial chegou para quem é um cara, inclusive, que eu admiro muito, gosto muito dele, e ele chegou para mim e falou assim: Farley, você me livrou de um peso hoje. Eu falei: que peso? Ele falou: cara, eu tenho uma vida devocional sólida, eu sou fiel nisso, mas você falou algumas coisas que foram chaves para mim, e eu percebi que quanto eu estava preso em algumas coisas, e isso provocou tanto meu coração que eu estou louco, cara, para sair daqui e colocar em prática essas coisas.
Então, gente, sim, de coração, eu tenho certeza que vai te abençoar muito. E o primeiro princípio é: crie um hábito. Então, na vida toda, as pessoas que eu, com mais constância na vida devocional que eu conheci na vida, sempre foram pessoas que tinham algumas coisas em comum. E a primeira delas é que eram pessoas que tinham um compromisso com Deus devocional aqui, com um horário fixo, em vez de buscar a Deus só quando sobrava tempo, né? Então, cada pessoa é diferente, né? Eu sou bem madrugueiro, então é muito difícil eu dormir antes de 2 horas da manhã, quase nunca. Então eu durmo normalmente ali entre 2 e 4:30 da manhã, né? E a gente não acorda tão cedo, mas não acorda tão tarde também. O nosso horário de acordar é mais ou menos ali 8:30 da manhã. Então você vai dormir às 4:30, você dormiu 4 horas, 5 horas. E eu descobri, inclusive, eu compartilhei com vocês esses dias, algumas pessoas pensaram até que eu estava brincando, mas não estou brincando não, né? Essa semana eu peguei os laudos oficiais, 40 e tantas páginas, né, confirmando autismo, TDAH, todos os anéis de poder. E eu descobri que, inclusive, essa coisa de dormir pouco é uma característica do autismo também. Então, eu gosto muito da madrugada, mas eu gosto das manhãs também, né? Então, normalmente, quem tem esse perfil de ser madrugueiro não gosta da manhã, mas eu gosto muito da manhã. Eu até brinco que o ideal para mim seria dormir tipo da 1 da tarde às 7 da noite. Eu funcionaria muito bem, né? Então, por isso que aqui você não consegue dar um modelo para alguém do que é o melhor horário, porque para cada pessoa vai ser diferente, né? Para mim, os melhores horários são a manhã e a madrugada também. Então, a minha cabeça é meio agitada. Então, para mim, aquele silêncio, a calmaria da manhã e da madrugada, elas me ajudam muito. Mas a verdade é que o horário ele não faz tanta importância, seja antes do trabalho, seja à noite, seja de madrugada, seja no meio da tarde, isso não é a coisa mais importante. O mais importante é você escolher um horário diário que você proteja, defenda isso como um compromisso que é inadiável. Gente, eu não acredito, sinceramente, que você vai conseguir ter uma vida devocional se você não fizer isso, né? Porque se a gente vai deixar o tempo devocional para quando sobra tempo, acaba que isso nunca acontece. Ainda mais do tipo de vida que a gente leva hoje. Então, essa é uma verdade simples. Se você não priorizar e não estabelecer um horário fixo, você não vai conseguir ter vitória nisso. É o mesmo princípio, é um paralelo muito simples, e eu gosto de dizer aqui que a forma que a gente lida com as finanças acaba revelando muita coisa sobre a gente, sobre o nosso coração, né? Então, o cara que fala assim, eu vou entregar meu dízimo quando eu sentir, você é carnal, miserável, egoísta, você não vai sentir nunca, né? Então, os princípios são assim, gente. A gente entende que o princípio tem que ser feito. Você primeiro obedece por fé e o prazer vem depois, né? Então, quem fala assim, eu vou pagar todas as contas aqui, e aí quando eu terminar de pagar, eu vou entregar meu dízimo. Irmão, nunca vai dar certo, porque sempre vai aparecer uma conta, sempre vai aparecer uma necessidade. Então, se você não tratar o Senhor nisso como o merecedor da primícia, daquilo que vem primeiro, a primeira fatia, a primeira parte, que é separado antes de qualquer coisa, você nunca vai ser fiel com Deus. E com a oração é a mesma coisa. Se Deus for ficar com a sobra do seu dia, a verdade é que Deus vai terminar todo dia sem nada. Porque é verdade que o nosso dia nunca sobra, né? Eu gosto muito de um cara chamado Henry Nouwen, acho que eu falei dele semana passada também, que é o cara que escreveu o livro Espaço para Deus. E num dos livros dele, ele fala sobre os monges, né, ali da era primitiva da igreja, os primeiros monges, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que estudando, né, sobre o monasticismo, ele descobriu que a forma dos monges organizarem a vida
era sempre a partir dos horários de oração. Então, o que eles tinham primeiro? Antes de qualquer coisa na vida, tinha os horários de oração. E aí eles iam encaixando as outras coisas, partindo desse horário que era fixo. Então, o eixo que regulava toda a vida e todo o resto da agenda era a vida de oração. Por quê? Porque isso aqui, eu sei que eu tenho todo dia. Então, toda a minha organização parte desse lugar e dessa intimidade com Deus, né? As coisas são tudo encaixadas aqui. E ele usa uma frase que é muito conhecida, ele diz assim, olha, quem não sabe para onde vai, qualquer direção serve. Tem outra frase que diz assim, que quem não sabe para onde vai, nunca encontra um vento a favor. Então eu parto de um lugar específico, né? E a gente precisa entender que ter um horário fixo não fala de uma prisão, nem de uma religiosidade, mas fala de uma disciplina que faz a diferença entre você tentar caminhar sem destino, né, vagar sem rumo, a você saber para onde está indo. Então, isso é essencial. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso semana passada, eu só queria lembrar que você entenda o seguinte, quando Deus pega o primeiro casal, não existia o homem, é o primeiro casal, Adão e Eva. Não existia relacionamento homem e Deus. Está nascendo ali, ninguém tinha referência, você não tinha as escrituras. Deus está dando um modelo e Ele está criando com o primeiro casal um modelo de se relacionar com Ele. Como que Deus faz isso? Deus estabelece uma rotina, Deus estabelece uma liturgia, Deus estabelece um hábito. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, soprava uma brisa no jardim e eles sabiam que aquela era a hora que Deus chegava. Então eles podiam se preparar para isso, esperar isso, né? Eu imagino que não existia relógio na época, e nem é uma piada, porque existe uma possibilidade de você fazer um relógio solar, mas para mim, quando Deus fala especificamente da viração do dia, e fala dessa brisa que soprava no final da tarde, Deus está dando para Adão e Eva sinais que podiam ser perceptíveis que a hora do encontro estava chegando. Então Deus fez isso com o primeiro casal, criou uma rotina diária. Então a gente precisa entender que ninguém consegue sustentar uma vida de oração confiando só no que você está sentindo no momento, né? Então o que acontece muitas vezes com qualquer um de nós é que a gente vem com uma mensagem como essa que provoca o nosso coração para um lugar de adoração, de oração, ou você vem numa conferência que provoca seu coração, você lê um testemunho que te provoca e você sai daqui com o coração incendiado, com o coração aberto para ouvir Deus. Só que isso baixa, gente. E o que faz diferença entre as pessoas que permanecem nesse lugar e as pessoas que desistem, não é continuar sempre sentindo a mesma coisa, mas as pessoas que permanecem são aquelas que conseguem continuar essa vida devocional, mesmo quando você não está sentindo nada. Eu falei na semana passada que eu li uma vez um cara dizendo, você vai chegar num lugar da vida de oração, aonde você nunca mais vai ser tentado em parar. Eu acredito sinceramente que esse lugar, ele não existe, né? Porque o nosso corpo, ele sempre vai querer brigar por comodidade, por facilidade, você sempre vai brigar com uma preguiça, a escolher uma outra coisa que é mais fácil. Eu estava até conversando com o Renan e a Tiffany essa semana, quando eu olho para as Escrituras, e aqui é uma coisa talvez até para trazer um alento no teu coração, porque quando você começa uma vida devocional, muitas vezes a gente começa muito animado, mas cara, chega um momento, e eu não conheço quem não passou por isso, que parece que o céu fecha. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer isso de uma forma constante, né, metódica, assim, eu orava 4 horas por dia.
E foi incrível em alguns momentos. Mas teve alguns momentos, eu vou falar para você, que eu me sentia um trouxa. Porque eu ficava 4 horas ali buscando, perseguindo Deus, e muitas vezes eu não sentia nada. A impressão que eu tinha é que o céu era de bronze, que a oração não subia do teto, e normalmente é nessa hora que as pessoas param. Agora, quando eu olho para a Bíblia, uma coisa que eu percebo, talvez um dia eu escreva sobre isso, mas é que quando você olha para a história de todos os homens de Deus, parece que todo mundo, em alguns momentos da vida, passam por um período de silêncio de Deus. Então parece que em algum momento Deus escolhe parar de falar, né? E isso não é ausência de Deus. Pelo contrário, isso é a parte de Deus nessa relação, fazendo você crescer e não ser guiado só por aquilo que você sente. Então, você olha, por exemplo, gente, olha Noé. Noé tem um dos chamados para mim mais difíceis da história. Deus chega para esse homem, numa geração perdida, e Deus fala assim: vai cair água do céu. Vamos lembrar que a Bíblia diz que nunca tinha chovido antes. Deus fala: você vai fazer uma arca gigantesca. Então pensa o trabalho desgraçado que deu esse negócio. Você vai fazer uma arca, as pessoas vão rir de você, mas eu vou salvar a continuação da humanidade com você. Noé vai ouvindo Deus, ele vê milagres acontecerem, depois ele vê o milagre de Deus trazer os animais, colocar dentro da arca, ele vê o milagre de Deus fazer chover, só que depois que chove, irmão, se passa mais de 1 ano, e tudo que parece quando a gente lê para a Bíblia é que por mais de 1 ano, Deus ficou em silêncio. Então Noé não sabe direito o que vai acontecer. A Bíblia fala de ele mandando aqueles pássaros para ver se eles encontravam algum lugar seco. Tipo, Deus, beleza, fiz isso aqui e agora? Você vê Paulo sumindo por 13 anos depois da conversão. Então a impressão que eu tenho é que existem alguns momentos que Deus ele decide se silenciar. Isso não significa que ele não está lá. Mas isso vai levar a gente a sair de um lugar de uma infantilidade espiritual a ter um compromisso com Deus que não é regido só por aquilo que a gente sente. Então, por que esse hábito, esse compromisso é tão importante? Porque uma vida devocional constante, ela vai ser construída em cima de dia após dia, decidindo a mesma coisa. Ela só vai ser sustentada com compromisso marcado, repetido, né? Aonde você prioriza isso, e dentro disso tem uma coisa que as pessoas não percebem, e que não é tão espiritual, mas quando você tem uma resiliência dessa, de ter um horário marcado com Deus, uma das coisas que vai acontecer é que você vai acostumar o seu corpo a ter esse compromisso com Deus. Então, qualquer coisa que você comece a exercitar, ela é difícil, mas essa insistência vai trazendo algo não só mental, mas até do teu corpo, do teu cansaço, de ter esse compromisso com Deus, e quando você não cumpre, você sente falta. Então, mais uma vez, qual que é o primeiro princípio? Escolha um horário. Escolha, pode não ser o quanto você gostaria, então é muito melhor você orar meia hora por dia, mas ser constante, do que você orar 5 horas por dia e fazer 2 dias isso e parar. Então, eu vou ser sincero com você, também não vou te enganar, eu acho que é muito difícil você construir isso com menos de 1 hora, Então, eu acho assim que a coisa começa a criar um ritmo, uma constância com 1 hora, pelo menos. Mas em primeiro momento, não adianta você ir para a coisa ideal, talvez você precise ir primeiro para aquilo que é possível e que é real. E construa isso como uma primícia, e não como aquilo que sobra. Eu já falei algumas vezes desse livro aqui, se você está aqui há algum tempo, com certeza você ouviu, mas um dos livros que
me construiu assim nesse entendimento sobre vida de oração foi o livro de um cara chamado Larry Lee. A gente tem aqui o Nenhuma Hora. Então chega uma hora do livro, ele lança um desafio de você. É mais ou menos assim. Gente, eu nunca mais li de volta. Eu li, sei lá, eu tinha uns 16 anos. Mas é isso, ele fala, olha, eu desafio você a orar pelo menos 2 horas por dia e você olhar para trás daqui a 1 ano e você não perceber que você é uma pessoa completamente diferente. Então imagina eu, 16 anos, moleque, sanguíneo. Falei, não, 1 ano é muita coisa. Falei, vou orar 4 horas por dia, vou resolver em 6 meses. Né? Então foi isso, eu falei de um dia para o outro, eu falei, cara, a partir de amanhã eu oro 4 horas por dia. E ele fala de 3 fases que você passa na oração, e eu experimentei cada uma dessas coisas. Então ele diz assim, cara, a primeira é a obediência, que é isso que a gente está falando agora. Eu nunca vi ninguém que construiu uma vida de oração e falou assim, não, é que eu acordei um dia e eu tinha uma vontade absurda de orar. Não, o que acontece é que a gente aprende na Bíblia que crente ora. Aí você fala, cara, se crente ora, eu quero ser crente, então eu preciso orar. E aí você obedece, como qualquer outro mandamento. Ele fala, mas quando você consegue permanecer fiel, você entra depois numa segunda fase da oração. Qual é a segunda fase? É o hábito. Então chega um dia, de repente, que aquilo já não vai mais ser tão difícil. É aquilo que você faz, e vai chegar aquela hora, você tem aquele compromisso com Deus. Mas ele diz assim, olha, mas existe uma terceira fase, que ele chama do deleite em Deus. E, gente, eu experimentei isso desse jeitinho. Ele fala, vai chegar um dia, de repente, que você vai chegar no teu lugar secreto. E pela primeira vez você vai olhar no relógio, você não vai mais falar, puxa, eu preciso ficar aqui 2 horas orando. Mas pela primeira vez você vai olhar para o relógio e vai falar assim, puxa, eu só tenho 2 horas para orar. Então isso muda, mas é uma construção, é esse cultivar do jardim. Né? A gente falou na semana passada sobre Paulo falando, orai sem cessar. Então eu falei até que muita gente usa isso às vezes como uma desculpa, né? Você começa a acompanhar alguém e fala, cara, como que está a sua vida devocional? O cara até estufa o peito de espiritualidade. E fala assim, eu vivo o dia inteiro em espírito de oração. Normalmente é um cara que não ora. Mas existe esse lugar onde você constrói uma intimidade com Deus e você tem uma sensibilidade espiritual para estar o tempo todo conectado e falando com Deus e ouvindo dele. Agora, ninguém chega a esse orar sem cessar, sem primeiro ter passado muito tempo por essa fase de horário marcado. Então, se você não constrói essa intimidade aqui primeiro, você não vai frutificar nessas outras coisas. Né? Então, e aqui, gente, é a hora que não dá para romantizar, não dá para espiritualizar. Né? Aqui é uma disciplina. Então, a vida devocional, a constância na vida devocional, ela vai exigir diariamente uma escolha todo dia. Todo dia você vai precisar escolher priorizar, você vai precisar escolher fazer, você vai precisar escolher construir. Então, o primeiro princípio, crie um hábito. Segundo princípio, eu quero falar agora das coisas, e eu percebo que as pessoas têm muita confusão nisso às vezes, mas eu quero falar sobre o que cabe dentro de um tempo devocional. E eu vou falar de 4 elementos básicos aqui. Então, o primeiro, e eu vou dizer para vocês depois que algumas coisas podem ser até negociáveis, servir para um tempo, para outro não. Mas uma coisa que é inegociável, que não é devocional se não tiver isso, é oração. Essa não dá para faltar. Por quê? Porque vida devocional fala de construção de relacionamento. E a gente se relaciona com Deus na vida de oração. Agora, essa oração aqui, ela pode envolver 3 coisas. A primeira coisa é adoração. Então, entenda que tudo bem você entrar num devocional, você coloca uma adoração, você vai cantar para Deus. Não é a minha especialidade. Como dizia um amigo meu, quando eu ouço você cantando, me dá dó de Jesus, né?
Mas quando eu falo de adoração, é até você agradecer a Deus, você reconhecer a soberania de Deus, você falar quem Deus é, você reconhecer Deus na sua vida. Isso é uma oração que adora. Você precisa ter isso. Segunda coisa, intercessão. Então, interceda, não só por outras pessoas, interceda pelo TDAH e o autismo do seu pastor, né? E interceda por você, coloque as suas petições diante de Deus. A Bíblia fala claramente para a gente tornar conhecidas de Deus as nossas petições. Então peça. Agora tem uma outra coisa aqui que não pode faltar. Ore pelo seu relacionamento com Deus. Como que funciona isso? É falar: Deus, eu quero conhecer você. Deus me dá intimidade. Deus se mostra para mim, Deus se revela para mim, Deus me encha do teu espírito. Ore intercedendo pelo seu tempo devocional, pela sua relação com Deus, pelo seu relacionamento com Deus. Ore falando: Deus, me ajuda a não te resistir, me ajuda a entender a sua voz. E existe uma última coisa aqui, junto, quando a gente sai da oração. Então a primeira coisa que não pode faltar, oração. A segunda é uma coisa chamada contemplação. Eu só não vou abordar agora, porque ela vai estar em outro ponto depois. A terceira coisa que pode ter no seu tempo devocional, e deve ter, é a leitura. Então, o que entra aqui na leitura? Leitura, em primeiro lugar, das Escrituras. Então, isso você precisa ler todo dia. Se você lê a Bíblia, se você lê 3, na verdade, se eu não me engano, é 3.2, é difícil de dividir isso. Por que 3.2, 3.3? Cara, porque você vai lá no Salmo, tem Salmo 50, 229, né? Não acaba nunca o Salmo, né? Agora você vai em alguns que o capítulo é curtinho, então é mais ou menos isso. Se você lê um pouquinho mais do que 3, o que você pode fazer é, quando você chega nos livros que os capítulos são mais compridos, você lê 3, e aonde são mais curtos, você lê 4. Mas se você lê 3, pouco mais de 3 capítulos por dia, em um ano, você leu a Bíblia. Eu gosto muito de uma frase do J.B. Carvalho. Ele diz assim, que se você se diz um cristão e você nunca leu a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida, isso é o retrato da sua vergonha. Por que ele diz isso? Porque 1 Timóteo, 2 Timóteo, quase que Tiago quis reivindicar para si esse texto hoje de manhã. Eu falei que era Tiago, mas não é. É 2 Timóteo. Paulo diz assim para Timóteo: procura apresentar-te a Deus. Então, a primeira coisa, sou eu que procuro. A responsabilidade de se apresentar é minha. Mas ele diz: como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando ele usa essa palavra maneja, era a mesma palavra grega usada para um guerreiro que maneja a espada. Então não fala de uma coisa que é só se pegar e usar. Então você deve imaginar que usar uma espada é uma arte, né? Você desenvolve isso. Tanto que a gente tem um esporte muito conhecido, que é a esgrima. Eu lembro quando eu era criança, meu sonho era fazer esgrima. Meus pais sabiam que eu não batia muito bem da cacholeta e nunca me deixaram fazer, né? Mas aquilo é uma arte, você desenvolve, os caras estudam anos para aprender a manusear a espada. Então é essa mesma palavra que Paulo diz para Timóteo. Então ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Então qual é o contrário? É que se você não maneja essa palavra, isso é para você motivo de vergonha. Outra coisa que cabe aqui no seu tempo devocional é a leitura de livros, né? Então pode ser muito edificante, pode ajudar você a crescer, desde que você tenha a medida certa para isso, né?
Então, outra coisa que cabe leitura aqui são os devocionais. Agora, gente, entenda uma coisa aqui. Como que você usa um devocional? Então, você não usa um devocional para abrir lá e ler um devocional de 2 páginas, e aí você fecha e posta e fala assim, tá pago. Tipo ir na academia. Né? Por quê? Porque o devocional, ele pode servir como um ponto de partida para você, mas não como substituto da sua própria experiência. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que até que a gente tem alguns exemplares aqui ainda. O pessoal estava pedindo muito devocional, no começo do ano eu comprei vários. E um que eu não comprei muito é o devocional do Saião, do Luiz Saião. Não tem mais? Então temos que pedir. Por que eu comprei pouco? Porque a capa é muito feia, gente. Pensa aquelas capas evangélicas dos anos 80, que tem um cara andando no caminho. Gente, é muito feia. Né? E aí eu falei, cara, isso aqui não vai vender. Mas eu comecei a ler. E olha, eu chorei quase todas as páginas. Eu até mandei uma mensagem para o Saião, falei, puxa, eu queria só te agradecer, né? Cara, eu choro todo dia, e é simples, porque o Saião é um cara muito profundo. Eu falei, cara, você é um mestre, eu te respeito muito com isso, mas é tão simples, eu sou tão tocado pela sua simplicidade. Mas como que esse devocional funciona? E no livro dele, ele é um formatinho um pouco menor, e os devocionais são 1 página. Então é muito curtinho. Só que ele provoca alguma coisa no teu coração. Ele provoca algo sobre perdão, algo sobre contemplação, algo sobre amor. E o que esse devocional faz em mim? Cara, me leva a chorar, me faz orar por aquilo, e às vezes me faz mergulhar em alguma coisa. Eu parti daquilo para estudar sobre perdão, para estudar sobre amor. Então o devocional, ele é muito bom para colocar uma faísca no teu coração que dá uma direção para você seguir um rumo no seu devocional. Agora, o que ele não pode? Ele não pode substituir a sua devoção. Você não pode pegar carona no devocional de outro como se ele fosse seu. O que eu quero dizer com isso? E aqui se aplica aos livros, porque os livros às vezes provocam muito o nosso coração. Talvez você não saiba, mas gente, eu amo pregar, mas eu prefiro escrever do que pregar. Por quê? Porque quando você escreve, você vai numa profundidade que você não consegue ir pregando. Né? Você constrói, você vai desenvolvendo, aquilo é muito mais profundo. Quem lê pode voltar, ler de volta, anotar. E a mensagem, por melhor que ela seja, normalmente ela tem uma vida curta. Você pode ter aqui muita gente assistindo você na internet, mas quando o cara vê que o vídeo tem 3, 4 anos, ele já não assiste esse, ele quer procurar uma coisa mais recente. Agora, a gente lê livros aqui que foram escritos faz 400 anos. Um dos caras que eu mais li na vida é o C.S. Lewis, morreu nos anos 60. Então, 60, se eu não me engano, é isso. Então, assim, a vida é mais longa. Então, o livro é muito precioso, só que não pode substituir. O livro tem que me inspirar, mexer com o meu coração, me ensinar, mas ele precisa me provocar para que eu tenha as minhas próprias experiências no meu tempo com Deus, que eu tenha a minha própria história, que eu tenha as minhas próprias revelações, que eu possa escrever as minhas revelações como um dia ele fez com as dele. Você entende isso? Pode ser muito útil, mas eu não gastaria um período inteiro de devocional só lendo. Né? Só um parênteses aqui. A gente precisa, dentro dessas coisas que eu estou falando, a gente precisa proteger o jardim. E proteger fala de não deixar que a coisa errada entre. Então, quando a gente fala de devocional, a gente precisa entender que o devocional é um lugar de intimidade e de exclusividade. O que significa exclusividade? Aquele tempo ali é só para você e Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a hora que você precisa deixar o celular de lado. Então, se você, a não ser que você seja um profissional, que você
precise, né, estar online, de repente, o tempo todo. Irmão, você tem que desligar a sua cabeça das notificações e atualizações. Porque a nossa cabeça funciona assim, com quebra de pensamento o tempo todo. Eu falei sobre isso na semana passada. Né? Então, a primeira coisa, tira o celular se você puder. Mas daí você fala assim, pastor, mas eu uso a Bíblia no celular, eu uso o bloco de notas, então põe no modo avião se você puder. Agora, aqui é até bom observar uma coisa que eu tenho percebido, cara, como o mundo muda e algumas coisas vão entrando. Algumas pessoas, em vez de fazer devocional, estão até separando um tempo, mas em vez de construir o seu devocional, elas ficam só vivendo a devoção de outras pessoas. Como? Então, em vez de você construir uma coisa com Deus, você fica assistindo uma mensagem, ouvindo uma mensagem, assistindo um podcast. E eu quero dizer para você que, por mais útil ou incrível que uma mensagem possa ser, ela não substitui o seu devocional. Então, você ouvir uma mensagem, assistir uma mensagem, fala de você ser um espectador e não de você ter tempo de devoção com Deus. Né? Então, entenda, irmão, que por que Jesus fala? Entra no teu quarto, fecha a porta e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então entenda que esse negócio de entrar no quarto e fechar a porta, Deus está dizendo assim, quebra o padrão. Saia da rotina do dia, saia do meio de outras coisas que você está fazendo o tempo todo. Você está o dia inteiro com a tela na mão, o dia inteiro, o rosário digital. Né? Então, aí você vai aqui assistir uma mensagem, irmão, você faz isso em qualquer outra hora do dia. Faça isso dirigindo seu carro, faça isso na academia, faça isso lavando louça, qualquer coisa. Mas o devocional é o único tempo do dia, normalmente, que é reservado única e exclusivamente para você construir a sua própria experiência com Deus e não para você só consumir a experiência de outra pessoa. Então eu sei que pode chocar, mas, irmão, assistir mensagem, ouvir mensagem não é devocional. Né? Então é por isso, mais uma vez, que Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu Deus que te vê no secreto, não é para você e para outra pessoa. É só um parênteses. Apesar de que existe, quando a gente fala disso do secreto, existe algo muito especial em você fazer o seu devocional com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, né? Mas eu entendo que eu até tenho momentos que eu divido um devocional com a Dani, né? Então eu pego um devocional, normalmente assim, eu leio em voz alta e daí a gente conversa sobre isso. Mas o que normalmente acontece é que a gente até está no mesmo ambiente ou perto, mas cada um focado naquilo que você está fazendo. Então quando eu vou gastar esse tempo de oração, eu normalmente gosto de caminhar, eu sou muito agitado, eu saio andando. E ela fica lá sentadinha. Ela tem um jeito dela de ficar escrevendo os textos bíblicos. Então o que a gente faz é cada um está conectado com Deus e de vez em quando a gente para e divide o que Deus está falando. Né? Mas, voltando, a gente precisa, nessa construção do lugar secreto, a gente precisa sair do que é o resto do dia. Isso precisa ser diferente. Então, eu nem falei isso de manhã, mas você precisa separar um lugar, talvez montar, sabe aquele cantinho da casa, aquele lugar que é para isso, tratar aquele tempo como a exclusividade para Deus e não como só mais um momento de consumo de conteúdo religioso. Você está me entendendo? É muito interessante porque Jesus apontou um risco muito parecido. E Jesus não está falando de ler nenhum livro evangélico,
mas Jesus está falando inclusive aqui da própria Bíblia. Olha que loucura isso. Vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 39. Jesus está falando aqui aos religiosos, né, os fariseus ali do seu tempo. Cara, eu nunca tinha olhado para esse texto desse jeito. Eu estava montando essa mensagem, estudando, e saltou para mim assim. Olha o que Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim, e vocês não querem vir até mim para terem a vida. Então olha que loucura. Jesus está dizendo que esses caras mergulhavam nas Escrituras. A gente não está nem falando de livro. Então vocês mergulham nas Escrituras, por quê? Porque vocês querem a vida eterna. Aí Jesus diz assim: vocês estão no caminho certo, só que as Escrituras vão apontar para mim, e aí para mim vocês não querem vir. Então isso mostra uma diferença, querido, do que é estudar sobre Deus e se relacionar com Ele. Então, se com a Bíblia Jesus está falando isso, imagine sobre ler um livro, né, ou assistir um vídeo. Então, o que isso mostra para a gente? Que dá para saber muito sobre Deus sem nunca ir para Deus. Dá para ler comentário bíblico, dá para ouvir sermão, dá para discutir teologia, né? Dá para fazer todas essas coisas e sair de tudo isso sem ter encontro nenhum com a pessoa sobre a qual você está estudando. Informação sobre Deus não é a mesma coisa que ter comunhão com Deus. A gente precisa conhecer, e eu não estou desmerecendo as Escrituras, porque elas revelam o Senhor e revelam inclusive como encontrá-lo, mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus na mesma medida que a gente conhece o Deus da palavra. Então, por isso que esse tempo de secreto, de oração, é tão importante. E, mais uma vez, isso vai falar de relacionamento. Não fala de consumo de conteúdo, não fala de estudo teológico só, mas fala de relacionamento. E aqui no terceiro ponto, então, a gente falou: crie um hábito, tenha um horário fixo e seja fiel a ele. A gente falou de oração, contemplação, que eu só passei, leitura e isso. É isso não? O que está faltando? Vou ter que voltar, gente. Se nem eu me lembro que escrevi, imagina você. Mas está dentro da oração, né? Não, é isso mesmo. É oração, contemplação e leitura. E agora eu queria colocar como um terceiro ponto, que é aprender a ouvir a Deus e não só falar. E isso aqui fala de contemplação, né? Então, talvez boa parte de nós aqui, a gente até saiba falar com Deus. Você sabe falar, você sabe orar, mas talvez boa parte de nós saiba muito pouco sobre ouvir a Deus. Talvez a gente saiba muito pouco sobre conseguir ficar quieto o suficiente para aprender a ouvir Deus falar. Eu lembro que uma situação que mudou a minha história, eu tinha ali uns 18 anos quando eu conheci o pastor Silas Fernandes, que está lá em BH, a gente tem relação até hoje, e eu fui servir ele em tempo integral para poder ser discipulado. Eu queria colar nesse cara. E a segunda vez que eu fui na casa dele, eu não tinha intimidade nenhuma com ele. Eu cheguei no horário que ele marcou para eu estar lá, 9 horas da manhã, e ele falou para mim assim: você sabe fazer chimarrão? Eu falei: sei. Ele falou: então é o seguinte, entra na cozinha ali, tem erva, cuia ali, vai lá e monta um chimarrão. Eu nunca tinha nem entrado na cozinha dele. Pensa na bagunça para fazer aquele chimarrão tremendo, né? Eu falei: meu Deus, não pode entupir esse chimarrão aqui, você fulminado, rejeitado, tomou chimarrão e entupiu, está dispensado.
Então eu fui lá e fiz aquele chimarrão e voltei para ele. Ele falou, quando você terminar, entra no escritório. Era tipo uma biblioteca que ele tinha. Aí eu entrei lá e ele falou, cara, eu vou te ensinar a primeira coisa. Ele falou, eu vou te ensinar a orar tomando chimarrão. Eu falei, pá? Foi assim um pouco esquisito, né? Mas ele falou, cara, eu vou te ensinar um princípio bem elementar aqui que a maioria das pessoas não conhece. Eu vejo como Deus é misericordioso, eu fui privilegiado de aprender isso. Quem toma chimarrão aqui? Até, mas é pouquinho ainda, né? Nós vamos ensinar você a ser meio gaudério. Tomar chimarrão. Olha o que ele me falou, mas você deve saber como funciona um chimarrão. É uma cuia de purungo, que a gente, inclusive, tinha várias da Cornerstone ali para vender. Então, você tem a bomba, que é uma espécie, vamos dizer assim, um canudo de metal, e você coloca a erva mate e água, 85 graus, mais ou menos. Tá? Então, é quente. Né? É quente mesmo. Eu lembrei de manhã, não vou conseguir não contar agora de volta. Tem até uma história que eles falam assim, porque o gaúcho, gente, ele é encardido, né? O gaúcho, para um gaúcho dar o braço a torcer, eu vou te falar uma coisa. E aí, conta uma história que o gaúcho, ele estava há muitos anos já morando fora do Rio Grande do Sul, e aí passou um gaúcho pela cidade dele, teve um contato, falou, não acredito que tu é gaúcho, mas faz uns anos que eu não tomo chimarrão. O cara falou, mas não seja por isso, eu tenho aqui, vou fazer um chimarrão então. Mas o cara que foi preparar o chimarrão ficou assim, mas que gaúcho de meia pataca, que o cara anos sem tomar chimarrão. Eu falei, nem acho que esse cara é gaúcho de verdade. E aí ele tentou sacanear o gaúcho. E o pessoal faz isso mesmo. Então o que você faz? Na hora de pôr a água quente, em vez de pôr no meio da cuia, você põe na bomba, que é de metal. E cara, você imagina, você põe aquela água quente, aquele negócio fica quase recendendo. Então você coloca a beisola ali e chega a grudar o lábio, né? Eu falei, quero ver se esse cara é gaúcho mesmo. Foi lá e pôs a água bem pelo biquinho do negócio e deu pro cara. A hora que o cara grudou a bomba na boca, até escorreu uma lágrima, né? A lágrima escorrendo, o outro falou, o que foi, gaúcho? Ele, saudade do meu Rio Grande. O gaúcho é assim, não dá o braço a torcer, né? Mas eu entrei na sala e o Silas falou para mim assim, ele falou, cara, sabe uma coisa que eu vejo? As pessoas chegam na presença de Deus e normalmente as pessoas não têm petições só, mas têm perguntas. Então elas perguntam, Deus fala comigo, Deus me diz, Deus fala comigo, em nome de Jesus, amém. E levanta e sai. Quando Deus ia responder, a pessoa já foi. Ele falou, a primeira coisa, o chimarrão você não pode beber com pressa, ou você vai se queimar. Então a primeira coisa, você vai aprender a baixar a adrenalina um pouco. E você vai aprender, e ele foi bem assim, você vai aprender a calar sua boca, para aprender a ouvir Deus falando. Cara, isso foi uma chave, assim, para mim, porque entenda, o Diego Sem Vergonha ficou rindo de mim de manhã, da minha inocência. Mas quando eu decidi começar a orar 4 horas por dia, eu fui tão Caxias para querer fazer aquele negócio do jeito certo, que eu usava o cronômetro do relógio. Então, na minha cabeça, assim, 4 horas tinha que ser eu orando, né? E aí, quando eu não aguentava mais de falar e eu parava, eu pausava o cronômetro. Tipo, sabe o horário do jogo que estendeu agora? Né? Tipo, prorrogação. Não, vai ter que ter aqui uma prorrogação, porque senão eu estou logrando Deus. Então, na minha cabeça, orar, gastar 4 horas orando, era ficar falando o tempo inteiro. Mas por quê? Porque eu não sabia ouvir, eu não sabia contemplar. Agora, existe uma coisa tão interessante, que quando você começa a aprender a ficar quieto na presença de Deus, você vai perceber que muitas coisas que vêm à sua mente, que você acha que é só o seu pensamento, na verdade, já é Deus começando a falar com você. E com o tempo, você começa a conseguir separar
o que é só sua mente divagando e o que é Deus falando com você de verdade. Existe uma situação, uma cena do Antigo Testamento que resume tão bem isso, acho que melhor do que qualquer explicação, mas a Bíblia fala que a mãe, Ana, mãe de Samuel, entregou ele para ele crescer e aprender a ser ali um profeta e um sacerdote. E a Bíblia diz que ele era garoto ainda, e ele estava dormindo próximo da arca, onde os sacerdotes deitavam, e ele ouve Deus chamando. Acho que para o resto da minha vida, com os 3 filhos que eu tenho, toda vez que eu pensar nisso, eu vou lembrar a musiquinha da Aline Barros. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Esse não sai da gente. Não dá para fazer reciclagem. Então, aí a Bíblia diz que ele ouve Deus chamando, e ele pensa que é Eli. E aí ele chega para Eli e fala: Eli, você me chamou? E ele fala: não chamei não. Ele volta uma segunda vez, ele fala: não te chamei. Na terceira vez ele entende o que está acontecendo. E aí ele fala assim: a próxima vez que você ouvir, você responde: Senhor, fala que o teu servo te ouve. 1 Samuel 3,9. Então entenda que o que Deus está fazendo aqui é ensinar que para aquele menino, que a postura de oração dele não começava com Samuel falando, mas começava com Samuel ouvindo. E às vezes isso que é tão elementar, a gente não deixa Deus fazer. Se você está aqui há algum tempo, você já ouviu uma mensagem minha chamada A Espreita de Deus, que é em cima do Salmo 51. Então Davi começa dizendo assim: esperei com paciência no Senhor. Só que essa palavra ali, que é traduzida como esperei com paciência, é a palavra hebraica kivah, ou kavá, como escreve, e a tradução literal daquilo é ficar à espreita. Eu lembro que a gente estava em Londres, e eles acharam uma Bíblia lá que falava da espreita mesmo, a tradução. A impressão que eu tenho é que os tradutores não conseguem entender que Davi estava falando da experiência dele. Agora, como que é uma espreita de um animal? É aquele animal que fica em silêncio, dando um passo de cada vez em direção à presa até poder alcançar o que ele quer. Só que a construção que Davi faz ali, ele começa dizendo assim: esperei com paciência o Senhor. Mas ele diz que chegou uma hora que o Senhor se inclinou e ouviu o clamor dele. Mas não termina aí, porque no versículo 6, Davi vai dizer assim: abriste os meus ouvidos. E ele diz assim: agora eu entendo que antes eu não entendia. E ele fala assim: sacrifícios e ofertas pelo pecado você não quer, senão eu os te traria. Então o que Davi está falando é justamente dessa construção do relacionamento com Deus. Ele está dizendo: eu busquei, eu fiquei em silêncio, eu esperei, Deus me ouviu, mas não parou aí. Chegou uma hora que Deus falou, e quando Deus falou e eu ouvi, a revelação veio, e eu passei a entender coisas que eu não entendia antes. E qual foi a revelação que Deus trouxe? Ele entendeu como mergulhar mais em Deus. Ele falou, em outras palavras, o que Deus pedia naquele momento eram ofertas e sacrifícios. Mas depois de ele ouvir Deus, ele teve a moral de chegar para Deus e falar: o Senhor está pedindo oferta e sacrifício. Ele falou: mas eu sei que não é isso que você quer. Em outro lugar, ele vai dizer assim: o que o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado. Esse o Senhor não despreza. E eu estava estudando para essa mensagem, eu descobri uma coisa tão preciosa que eu nunca tinha visto. A palavra grega, que é normalmente a palavra usada para traduzir obedecer no grego, no Novo Testamento, é a palavra upakuo. E ela é a junção de duas palavras. Então é a junção da palavra hipo, que fala de estar sob ou debaixo, e a palavra akuo, que fala sobre ouvir ou escutar. Então, quando a gente junta isso,
obedecer fala sobre escutar debaixo de alguém, debaixo de uma autoridade, está se subordinando a alguma coisa que você ouve. Quando a gente vai para o hebraico, isso é mais legal ainda, porque a palavra hebraica para obedecer é a palavra chamar. Então, lembrei do Poitin na hora, né? Chama. Né? Então, essa palavra hebraica é chamar. Quando você vai para Israel, e você já deve ter ouvido essa expressão, eles têm uma expressão que tem tudo lá, em camiseta, em pulseira, pintado no muro, que é Shema Israel, que significa ouve Israel. O que fala, por que essa frase é tão usada? Porque ela aparece várias vezes no Antigo Testamento e fala de Deus chamando o povo, ouça Israel, e sempre tem uma ordem de Deus depois. Então, quando você olha esse Shema Israel, é um convite a voltar a ouvir a Deus. Agora, esse chamar ou Shema, que é só uma variação, ela significa tanto ouvir quanto obedecer. Então você não tem uma palavra hebraica para obedecer, é a mesma palavra que é traduzida como ouvir. Então, para mim, isso diz que não existe como obedecer sem primeiro ouvir. Então, para aprender a obedecer, é necessário primeiro aprender a ouvir. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, você já deve ter me ouvido falar dele, você não precisa abrir, Jeremias 23:18, né? Deus está falando através de Jeremias, e Deus diz assim: porque quem esteve no conselho do Senhor, quem viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a entendeu. Essa palavra conselho não fala muito para a gente, mas no hebraico ela é a palavra code. E code fala de o conselho no sentido de uma reunião que é íntima e familiar, de pessoas que estão ligadas em relacionamento. Então, um exemplo de code: quando um pai senta com os filhos já adultos, almoça com seus filhos e estende uma longa conversa depois. Isso é code. É um conselho de pessoas íntimas. Então, o que Deus está falando aqui através de Jeremias é: gente, quem de vocês teve intimidade na mesa comigo? E aí ele diz assim: quem viu e ouviu a minha palavra. Mas ele não termina aí. Ele diz assim: quem esteve atento à minha palavra e a entendeu. Então, para mim, isso está dizendo que, primeiro, nem todo mundo está no conselho, na presença de Deus. Mesmo dos que estão, nem todo mundo está atento o suficiente para ouvir. E mesmo dos que ouvem, nem todo mundo está ouvindo do jeito certo, a ponto de entender. Então, essa coisa de aprender a ficar quieto para ouvir de Deus, o que muita gente vai chamar, né, e está certíssimo isso, da contemplação, que é você contemplar o Senhor, é você ficar quieto na presença dEle. Por quê? Porque, irmão, a oração, ela precisa ser um diálogo, né, e não um monólogo. Então, um diálogo, ele vai exigir que tenha um momento que você não fala, mas você ouve. E entenda que para esse momento aqui, ele não precisa ser místico demais, ele pode ser simples, que é simplesmente você falar com Deus e depois de orar, você não ter essa pressa para preencher qualquer vazio com mais palavras, dando espaço para receber alguma coisa de Deus que não vem de você mesmo. Deus, e aí? E você aprende a ouvir. O Henry Nouwen, ele fala uma coisa tão interessante, ele está falando sobre isso, e chega uma hora que ele diz assim: olha, você precisa ter algumas respostas sobre a sua vida de oração. E ele desafia a gente a perguntar isso para a gente mesmo. Então ele diz assim: qual que é o seu modo de orar?
qual é a oração do seu coração. O que ele quer dizer com isso? Que não existe uma fórmula universal para o silêncio. Então, uma das coisas que mais mexem com o meu coração é perceber como Deus tem um jeito peculiar de falar com cada um. O jeito que Deus fala comigo não é o mesmo jeito que Deus fala com você, não é o mesmo jeito que Deus fala com o Eros. Eu estava falando isso com o pessoal do profético. Gente, eu amo gente louca. O profético aqui é esse regozijo para mim. Um sonha, outro sente cheiro, outro tem arrepio, outro vê sereia, né, Gerson? Então, assim, cada um tem um jeito diferente de Deus falar com ele. Eu tenho uma coisa que é uma peculiaridade que Deus tem comigo. Normalmente, quando eu vou pregar em algum lugar, eu já sei o que eu devo pregar, mas acontece com bastante frequência também, de eu estar indo e estar tentando ouvir Deus, eu tenho 2 palavras no meu coração. E, cara, quando chega a hora de começar o culto e eu não sei o que pregar ainda, eu fico atento a tudo que acontece na reunião, porque eu sei que Deus vai falar comigo. Coisas que sempre acontecem, ou eles cantam uma canção que fala o teor de uma das mensagens, ou o cara abre a reunião, ou vai fazer alguma coisa e lê o texto principal de uma das mensagens, e aí quando acontece isso eu falo, é isso aí, agora eu já sei o que pregar. Então esse é o jeito de Deus falar comigo. Agora você não desenvolve isso sem tempo. Então existe esse caminho que a gente precisa descobrir, e a gente só descobre aprendendo a ficar quieto o tempo suficiente. O último princípio que eu quero trazer para você, e isso é uma das coisas que muda a vida, você precisa entender que essa disciplina de falar, cara, é isso aqui que cabe no meu devocional, eu preciso ter uma hora fixa para o meu devocional, e a disciplina é importante. Então a primeira coisa a gente tem que entender que ela não é o sinônimo de um controle, de um engessamento, de uma religiosidade, mas é um esforço diligente para criar para Deus um espaço onde Ele pode se relacionar com a gente, né? Um espaço vazio no seu dia, onde você não está ocupado, preocupado, né? Mas aonde pode, e aqui é a chave, aonde pode acontecer alguma coisa que você não previu de antemão. Então, mesmo sendo importante você ter uma hora fixa, você ter um padrão, você saber o que cabe lá, precisa existir tempo e condição para que Deus te surpreenda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a disciplina, ela abre a porta, mas ela não decide o que vai acontecer exatamente em todos os pontos depois que você passa por essa porta. Aqui eu preciso só ser honesto com você e dizer uma coisa, que quando você começa a trilhar esse caminho aqui de solitude, né? Então, se você vai no dicionário de língua portuguesa, não tem muita diferença de solidão e solitude, mas um teólogo alemão chamado Paul Tillich, ele faz uma diferença sensacional. Ele fala que a solidão, ela fala da dor de estar sozinho. Mas a solitude, ela fala da glória de estar sozinho. Então ele falou, essa é uma solidão gloriosa. Agora, quando você começa a trilhar esse caminho, eu estou falando para você se preparar e não se frustrar. No começo, é normal que pareça uma perda de tempo. Então eu vou dizer para você, eu já teve dia que eu passei 2 horas quieto quase, e eu fiquei tentando ouvir Deus, e às vezes não aconteceu grande coisa, e às vezes a impressão que dá é que você perdeu tempo. Normalmente, quando você começa a exercer esse tempo de silêncio e contemplação, não vai ser nos primeiros minutos, nas primeiras horas, na primeira semana, que você vai começar a ouvir Deus com clareza e nem receber aquela paz de Deus que vem da solitude, né? Pelo contrário, o que você vai perceber, provavelmente, se você não tem
esse exercício de ficar quieto para ouvir Deus, é que a primeira coisa que vai acontecer é que a sua cabeça vai ser invadida por 1 milhão de pensamentos. Então, quando você vê, você está pensando que você vai almoçar, você está pensando em quanto foi o resultado do jogo, você está pensando nas coisas mais aleatórias possíveis, você está lembrando de coisa, você está pensando nas tarefas que você vai ter que fazer depois do tempo devocional, e parece que isso fica entrando na tua cabeça toda hora. E por que é importante eu te dizer isso? Porque isso é normal. Então não significa que você está fazendo errado, não significa que devocional não é para você, porque é para todo mundo, mas significa, o que significa isso? Significa que a sua mente não está acostumada com o silêncio. A verdade é que na nossa geração, principalmente, a nossa cabeça está tão ativa e tão cheia de tanta coisa o tempo todo, que a gente não sabe ficar em silêncio. A tua cabeça, ela ativa, ela exercita todo o tempo. E no começo isso vai ser difícil, né? Então, essa quietude, ela dificilmente vai produzir um encontro real com Deus frutífero no primeiro momento, né? Então, uma das chaves para essa vida devocional constante, né, é você insistir nas coisas. E esse último ponto que eu estou abordando para você, então a gente falou, criar uma rotina, um hábito, ter um horário. A gente falou das coisas que cabem no devocional. A gente falou da contemplação, e eu vou falar de uma quarta coisa agora, que é seja orgânico. O que é ser orgânico? É não crie regras demais para o seu devocional. O que eu quero dizer? Entenda que o devocional, ele é um relacionamento com Deus. E como o relacionamento com qualquer outra pessoa, ele não vai ser sempre do mesmo jeito. Então eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Dani, e isso, muitos casais fazem isso, cara, sei lá, o primeiro ano, a gente ficava quase todos os dias, até de madrugada, conversando, porque eu queria conhecer ela, o que ela pensava, o que ela sonhava da vida, o que ela entendia como chamado, o que ela gostava, o que ela não gostava, e assim um outro. Agora você entende que depois de 26 anos junto, não faz sentido a gente estar dentro de casa e falar, vou instalar aqui um interfone, porque daí você fica nesse quarto, eu vou na sala lá e nós ficamos até 2 horas da manhã conversando. Porque existe uma dinâmica do relacionamento. Então o que eu quero dizer com isso? O que é ser orgânico? Vão haver dias que você vai entrar no seu secreto e o que você mais vai querer é orar, é falar com Deus, talvez chorar, abrir seu coração. Talvez tenha dias que você entre no quarto e você já está ouvindo de Deus, e talvez você vai gastar 70% do seu tempo em silêncio e contemplação, tentando ouvir Deus e entender. Talvez vai haver momentos que Deus está te falando muito sobre um tema, sobre um livro da Bíblia, e talvez você vai gastar a maior parte do tempo lendo as Escrituras, estudando. Então talvez tenha um momento que você pegou um livro. Eu lembro que o último livro que mexeu comigo desse jeito foi o Histórias Inéditas de Azusa, que como esse livro me bagunçou, eu chorava quase toda vez. Então eu ia para o meu devocional, meu coração estava queimando tanto com aquelas coisas ali, que pelo curto período que eu li aquele livro, sei lá, uns 15, 20 dias, eu gastei talvez a maior parte do meu devocional, que eu acho que não deve ser um padrão, mas lendo aquele livro. E aí eu lia e depois eu me derramava com Deus, e todo o meu tempo de oração estava muito ligado àquilo que aquele livro provocou no meu coração. Então não engesse. A pergunta é, o que está queimando no seu coração? O que o seu espírito está pedindo naquele momento? Talvez um dia você esteja com um problema, teu coração está tão quebrado, que você vai entrar para essa hora lá, e você vai gastar 40 minutos chorando. Acontece isso. Às vezes você está tão grato
você vai só agradecer a Deus. E isso precisa ser orgânico. Por quê? Porque já existe um desafio natural de você manter essa constância a vida inteira. Aí, quando você começa a engessar com um monte de coisa, a sua capacidade de se manter fiel, ela cai muito. Irmão, eu não acredito que é o que Deus quer. Porque quando a gente está falando disso, a gente não está falando de cumprir um currículo espiritual. A gente está falando de, mais uma vez, de relacionamento. Então a gente precisa ser sensível a isso. E a gente precisa entender que você fazer, vamos colocar aqui, o que está dando vontade, desde que esteja dentro daquilo, não é necessariamente um sinal de fraqueza, de preguiça, ou de ser dirigido pela sua carne. É a natureza de qualquer relacionamento vivo com Deus ou com qualquer pessoa. Né? Ninguém vive anos com cônjuge, com amigo de infância, um pai, seguindo o mesmo roteiro de relacionamento a vida inteira. A vida relacional real, ela tem uma variação. Então, quando você entrar no seu quarto para ter seu tempo com Deus, pergunte para você mesmo, o que está queimando no seu coração? O que seu coração está precisando naquele momento? O que a sua vida espiritual está precisando? E seja leve. Uma das coisas que mais atrapalha as pessoas no tempo devocional é querer performar, irmão, querer orar bonito. C.S. Lewis, ele diz uma coisa, que ele acredita que as orações mais feias que a gente faz são as orações mais sinceras. Então, quando você quer enfeitar o pavão, orar bonito, você não quer orar o que você sente, mas o que você acha que Deus queria ouvir, como a gente é idiota, né? Cara, é a oração que não presta, aquela oração desesperada, que você rasga teu coração, que você é sincero, e às vezes é uma oração feia. Essa é a oração que Deus ouve. Então, seu devocional, ele nunca pode ser um roteiro fixo, padronizado, mas ele precisa ser uma vida fluida, um relacionamento ativo, vivo. Né? Então, por quê? Porque não existe limite para onde a gente pode chegar nesse relacionamento com Deus. Sempre vai dar para ir mais fundo. Então é por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Cara, não importa a profundidade de relacionamento e revelação de Deus que você tenha, a cada novo contato com Deus, você é transformado em um novo nível de glória. E isso não tem fim. Então, realmente, cada dia precisa ser diferente, precisa ser novo, precisa ser vivo. E eu vou falar de uma quinta e última coisa aqui, que cabe e é importante na sua vida devocional. E é, associe o jejum. Então, isso deve ser uma das coisas que a igreja moderna mais desaprendeu a usar. E é muito interessante, porque a gente está usando nessas 2 semanas Mateus 6,6, que Jesus começa ali falando sobre oração, mas quando a gente vai para o versículo 16, 10 versículos depois, você lembra que uma das coisas que a gente destacou é o mostrar que a vida de oração ela não é opcional, porque Jesus diz assim, não é se vocês orarem, mas Jesus diz quando orarem. E no versículo 16, do mesmo Mateus 6, o que Jesus vai dizer? Quando jejuardes. Então não é se você jejuar, mas é quando jejuar. Então o que isso mostra para a gente? Que Jesus usa o jejum aqui, ele trata do jejum na mesma naturalidade que ele tratou a oração, poucas linhas de distância depois. Jesus não separou essas duas práticas como se fosse categoria diferente de espiritualidade, não. Então nós vamos começar aqui o júnior com oração, quando você passar para o sênior, você mete o jejum também. Não, mas ele está falando de uma mesma construção de duas coisas que devem caminhar de lado a lado, né, que como são duas partes esperadas do mesmo relacionamento com Deus. Então fica claro para mim que para Jesus, um crente de verdade precisa orar e precisa jejuar.
as duas coisas fazem parte de uma vida relacionada com Deus completa. O que a gente precisa entender de uma forma muito simples dentro disso? O jejum nos deixa sensíveis espiritualmente. E ele facilita o caminho para ouvir a Deus. Por quê? Porque o jejum, ele baixa o volume do eu. Ele baixa o que eu quero. Ele baixa a força. Eu lembro que uma vez eu estava vendo um pastor, o Coraiola, ele subia para um monte lá, e eu não lembro quantos dias de jejum que era. E aí ele falou, cara, a pastorzada chega lá, e o primeiro dia fica quase todo mundo endemoniado, porque é tanto mosquito naquele lugar, e o cara está tentando orar, mas é o primeiro dia de jejum, e ele está se batendo e tal, e o cara não consegue nem se concentrar, porque os mosquitos estão infernizando o cara. No segundo dia o cara já está assim, ó, de jejum, sem comer, né? Falei assim, cara, no terceiro dia o cara já dá o braço e fala bom apetite, né? Por quê? Porque o jejum vai baixando o seu eu. Agora, uma coisa que você não pode deixar de entender é que jejum sem oração é só passar fome. Jejum sem oração é só, está na moda agora, é jejum intermitente disfarçado de espiritualidade. O Richard Foster, que é o cara que escreveu A Celebração da Disciplina, ele tem uma frase dentro disso que eu acho tão preciosa. Ele diz assim, que o jejum revela para a gente as coisas que nos controlam. Você já foi humilhado em jejum? Eu já fui, irmão. Vencido por uma coxinha com catupiry. Quando você está se achando tão espiritual, tão poderoso, e você começa assim, cara, eu vou fazer pelo menos 4 dias de jejum na água. E você tem certeza quando começa. Você começou de manhã. Aí de noite, a sua esposa, usada pelo Espírito Santo, para mostrar a porcaria que você é, fala, você trouxe aquela coxinha aqui com frango catupiry que você gosta. E aí você se larga nas cordas, por causa da coxinha. Então, a verdade é que o jejum, ele tem essa capacidade de revelar para a gente coisa escondida. O jejum ajuda a gente a perceber quanta falta de controle a gente tem. O jejum ajuda a gente a perceber quanta falta de domínio próprio a gente tem. O jejum ajuda a gente a perceber quanta falta de disciplina a gente tem. E principalmente, presta atenção nisso, e para mim isso é pior, porque várias vezes eu me senti uma porcaria. O jejum revela quanta falta de fome de Deus a gente tem. Porque você acha que tem fome de Deus, mas às vezes você não aguenta um dia só na água. Então a fome espiritual que se diz que tem de Deus, não aguenta um dia sem comer. Isso significa o quê? Que a sua fome física é muito maior do que qualquer fome que você possa dizer que tem de Deus. Porque a nossa carne tem fome de comida e o espírito tem fome de Deus. Quem está ganhando? Que droga, né? Então o jejum ajuda a gente a vencer a gente mesmo, vencer nossos desejos egoístas, né? E é importante entender aqui que o jejum, ele não muda Deus. A gente não faz jejum para Deus ficar com dó da gente. Tipo greve de fome. Né? Então, a gente não faz jejum para Deus ficar com dó. O jejum não muda Deus, mas o jejum muda eu. O jejum muda você. E, queridos, eu queria concluir dizendo uma coisa que, e isso aqui aponta para mim, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a verdade de que se a gente não tem sentido fome de Deus, a gente pode ter certeza que a gente está tentando se saciar com outras coisas. Então, o que eu quero dizer para você, você já percebeu
que o ser humano, o homem, ele é insaciável em relação à fome. Né? Você nunca vai ficar sem fome. Você pode comer hoje até pecar, sair rolando. Mas, cara, amanhã você vai ter fome de volta. Né? Então isso não acaba. E aí quando você vê a eternidade, você vê Deus falando de ceia, disso continuando inclusive na eternidade. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fechar com uma coisa tão simples, mas eu queria que você refletisse sobre isso. A alma humana, ela é por natureza faminta. Então a alma humana, ela é faminta de amor. E às vezes a gente vai procurar suprir isso com aprovação, com amores humanos que são falhos e que nunca vai conseguir suprir de verdade essa fome de amor. A alma humana, ela é faminta de eternidade. Né? O Lewis falava que Deus colocou, né, a eternidade no coração do homem. Ele desenvolve isso de uma forma tão preciosa. Então a alma humana, ela é faminta de eternidade. O que a gente faz com isso? Muitas vezes a gente tenta suprir isso com coisas que são passageiras, coisas que parecem ter muito valor e na verdade não tem, coisas que são perecíveis, são passageiras e nunca vão matar uma fome eterna. A alma humana, ela é por essência faminta de comunhão. Então, a gente se frustra porque a gente busca essa comunhão nos lugares e nas pessoas erradas, em pessoas que não têm tanto para dar para a gente. Elas não têm o suficiente para dar para a gente para suprir essa fome de comunhão. Por quê? Porque elas são incapazes de ocupar o lugar de Deus de uma forma satisfatória. Então, o único lugar que a nossa alma, cheia de tanta coisa, que não satisfaz, pode encontrar o alimento certo, é no jardim. Porque o jardim não tinha só a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tinha também a árvore da vida. Então, a Bíblia vai falar da Nova Jerusalém, onde sai um rio do trono, e na margem desse rio nasce a árvore da vida. A gente volta para o mesmo ponto. Então, quando a gente fala, querido, desses outros lugares, do amor humano, da comida natural, não é porque essas coisas sejam ruins, mas é que elas foram criadas para outra coisa. E a gente não pode pedir, esperar dessas coisas aquilo que só Deus dá. Por quê? Porque a consequência de buscar suprir essa necessidade de alma e uma coisa que não é Deus, só vai gerar deformação interna, deformação de desejo, deformação de percepção da verdade, como Adão e Eva, que já não sabiam que agradava a Deus ou não, deformação de percepção de quem Deus é, deformação do entendimento daquilo que o relacionamento com Deus pode oferecer para a gente. Você percebe que Adão e Eva trocaram o relacionamento íntimo com Deus por uma coisa e esse texto mexe demais comigo. Quando você vai ver, né, o Gênesis 3, ali quando fala da queda, a Bíblia diz que a mulher, se alguém puder até abrir para mim, fala que a mulher olhou para a árvore do conhecimento do mal e ela parecia agradável. Me ajuda a lembrar as palavras de alguém, se tiver uma NVI de preferência. Fala uma série de coisas ali. Olha só, agradável ao paladar, e ela não tinha nem comido. Agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável. Então Adão e Eva trocaram o relacionamento íntimo com Deus por uma coisa que parecia agradável, desejável e que falava de um prazer de rápido acesso. Toda vez que eu leio sobre Adão e Eva, eu tenho raiva deles. Mas, gente, quantas vezes a gente faz exatamente
a mesma coisa. A gente troca essa possibilidade de um relacionamento íntimo com Deus por qualquer outra coisa que oferece ou parece oferecer um prazer rápido, fácil e acessível. Então não existe vida realmente satisfeita sem a única coisa que pode satisfazer de verdade essas necessidades, que é uma coisa muito simples, que é a amizade de Deus. Então Deus, Ele quer ser nosso amigo, quer habitar conosco. A mensagem, o centro da mensagem bíblica é essa. Eu vou ter um povo, eu serei o povo de vocês. Eu serei o seu Deus, desculpa. Vocês serão o meu povo e eu vou habitar no meio de vocês. Então isso diz para mim, e para mim uma das características principais de Deus é que Deus está sempre disponível. Deus está sempre, você já pensou nisso? Que Deus está sempre disposto a vir até o jardim e nos encontrar todos os dias, por um único motivo. Qual foi o único motivo que fez, dia após dia, por um tempo que a gente não sabe quanto foi, Deus levantar do seu trono e ir para aquele jardim? Só uma coisa moveu Deus. Que coisa foi essa? O desejo de se relacionar com o homem. Cara, isso mexe muito com o meu coração. A única coisa que moveu Deus foi essa vontade de estar junto com o homem. Esse aqui é assim que Deus se revela para a gente. E eu queria fechar com essa pergunta: que resposta a gente vai dar para Deus em relação a toda essa disponibilidade, esse coração de Deus? Quando você prega, você é o primeiro a apanhar. E eu fiquei bagunçado com isso aqui. E eu já terminei a mensagem, mas eu não quero forçar nada aqui. Mas eu queria dizer para você a impressão que eu tive hoje de manhã, quando eu terminei de pregar. E eu sei que eu trouxe algo aqui muito prático para você. Mas a impressão, o entendimento que eu tenho, é que eu poderia ensinar isso aqui a qualquer momento, seria válido, seria útil. Mas a impressão que eu tenho é que eu não estou só ensinando. Eu tenho a impressão muito forte que, se o Senhor me levar para isso, existe uma porção profética aqui, de Deus nos chamando para esse lugar. Porque, irmão, ensinar a palavra de Deus, essa é a minha responsabilidade como pastor, eu tenho que fazer isso sempre. Mas quando é uma coisa que Deus te provocou, a impressão que eu tenho é que é como se Jesus estivesse abrindo uma janela de graça aqui. O que eu quero dizer com isso? Existem momentos em que Deus gera um ambiente profético e Ele faz um convite de graça. E qual é o resultado disso? É que parece que algumas coisas são facilitadas. Então Deus escolhe primeiro nos provocar para estar nesse lugar. Então já parte de uma coisa de Deus está dizendo: cara, eu estou aqui te esperando, eu quero provocar seu coração. Infelizmente nunca é todo mundo que responde. Daqui a alguns meses a gente vai começar o nosso período de 40 dias de jejum. Eu tenho uma impressão também que esse ano vai ser muito mais forte do que os outros, e a impressão que eu tenho é que é sempre uma crescente mesmo. Mas a impressão que eu tenho é que essas duas mensagens são já um preparar do nosso coração, para que você esteja com o seu devocional em dia, para que você cresça em intimidade, discernimento, percepção, sensibilidade, para que você cresça em fome de Deus. E quando a gente entrar nesse período, seu coração, sua sensibilidade, seu ouvido esteja
bem mais aguçado do que está hoje. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço pela sua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo seu convite. Eu te agradeço porque o Senhor está sempre disponível, Senhor. Eu te peço que o Senhor torne essa palavra viva, ativa. O Senhor sabe que eu compartilhei isso da melhor forma que eu pude. Mas que não sejam só palavras, Pai, que haja vida do Teu Espírito nessa palavra, Senhor. Que elas possam cair no coração dos meus irmãos aqui com graça, com revelação, com entendimento, com desejo, com fome. Aumenta a nossa fome, Deus. Aumenta o nosso desejo, aumenta o nosso compromisso. Nos ajuda a quietar, a soltar celular, a acalmar o nosso coração, nos ajuda a aprender a ouvir, Senhor. Eu te agradeço porque eu creio de todo o coração que o Senhor está mais uma vez chamando essa igreja, chamando essa família espiritual aqui para mergulhar um pouco mais, Senhor, para insistir um pouco mais. Nos leva para esse lugar, Jesus. Nos leva para esse lugar, Jesus. Querido, eu estou encerrando já, Deus te abençoe, mas eu vou pedir para os meninos tocarem aqui um tempo. Talvez você... Eu sinto vontade de fazer isso tantas vezes, sabe? Quando uma palavra me toca, de não simplesmente sair, vamos tomar um café, mas falar, Deus, me ajuda a guardar essas sementinhas que o Senhor entregou para o nosso jardim. Me ajuda a guardar essas coisas, essas verdades. Me diz o que fazer com isso. Talvez você queira pegar aí seu bloco de notas do celular e escrever o que Deus está falando com você, estabelecer alguns compromissos com Ele. Você está abençoado para ir para sua casa, se você precisa ir, né? Eu só vou pedir para você não ficar conversando aqui dentro. Então o culto está encerrado, mas se você puder, só pense sobre essa resposta que você vai dar para Deus, para um momento que eu acredito que Deus está nos chamando. O convite é para todos. Esse acesso, essa janela de graça, de favor, está aberta para todos. Isso é igual, o que muda é a resposta de cada um. Você pode ficar à vontade, se quiser andar, circular, vir aqui para frente, sentar no chão. Mas você tem que ir, irmão, está super abençoado, não se constranja, mas eu acho injusto eu não dar esse tempo para você. Amém? Deus te abençoe.